nós vamos escolher, então, o nosso contrato certo para a nossa operação de fusão e aquisição? Basicamente, o que a gente vai fazer é primeiro escolher qual é a estrutura que nós vamos usar. E cada estrutura tem o seu próprio contrato. De forma geral, a gente poderia dizer que todos eles estão dentro de um guarda-chuva de contrato de compra e venda, contrato de investimento, mas cada um tem um nome e uma peculiaridade. Todos eles seguem uma linha mestra, que independente do nome, tem coisas que se repetem em todos os contratos, ou pelo menos deveriam se repetir, né? Então, cada estrutura é um contrato. As operações de fusão e aquisição não usam a estrutura de fusão que está na lei das SA, porque a fusão faz com que as duas empresas deixem de existir, e isso é ruim para a atividade econômica. Então, quais são as estruturas que a gente normalmente usa? A aquisição de participação societária, que pode ser total, ou pode ser controle, ou pode ser minoritária. A gente tem também a aquisição de ativos, quando a gente não leva a casquinha da sociedade, mas apenas um conjunto de ativos. Temos também as associações por meio de contrato de joint venture, que aí é um contrato o contrato de joint venture, ele tem uma mistura de acordo de investimento com acordo de acionistas, né? E as reestruturações societárias, em que a gente tem, por exemplo, reestruturações que podem ser prévias ou a própria operação ser feita por meio de uma reestruturação societária, como, por exemplo, uma incorporação. E como é que a gente chega na decisão de qual é a estrutura que a gente vai adotar? A gente tem que pensar, eu digo assim, que a gente pergunta para o cliente, onde é que você quer chegar? Me dá aqui qual é o seu cenário ideal, me conta o que você quer de resultado. E aí a gente tenta desenhar o caminho menos oneroso para chegar dentro do que ele quer chegar, do resultado que ele quer chegar. E para isso, o que nós, advogados, levamos em consideração? Os impactos fiscais, as restrições legais, impactos regulatórios, necessidade de aprovação de terceiros, como credores, por exemplo, o tempo, dependendo se for um credor mais complicado, pode demorar muito tempo, as aprovações societárias, o quórum para aprovação, impedimento de voto, direito de recesso, que em algumas operações o acionista tem o direito de pedir para ser retirado da companhia, entre outros fatores, tá bom? Então, a gente vai analisar, meu cliente, diga aqui para mim o que você quer. E aí eu digo para ele, olha, o mais perto que a gente consegue chegar disso é por aqui. É o menos oneroso, é o que dá para encaixar dentro do tempo, do dinheiro, dos benefícios que você quer, tá bom? E aí a gente define qual é a estrutura. Então, a gente vai agora aqui pensar em algumas estruturas, tá? A primeira estrutura que a gente vai falar hoje é se a gente for fazer uma aquisição de ações, ou seja, lembrando aqui, primeiro item, aquisição ou alienação de participação em uma sociedade. Então, aquisição de ação. O que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para definir qual é o contrato que eu vou usar? De quem eu estou comprando? Então, primeira pergunta, de quem eu estou comprando? Se a resposta for ações novas emitidas pela empresa, isso a gente considera uma operação de subscrição, que é também chamada de investimento primário. O investimento primário a gente subscreve direto da própria empresa ações novas que ela está emitindo. E aí, nesse caso, o contrato que a gente usa é o contrato de investimento ou subscrição. É o nome que se dá para este tipo de contrato. Lembrando, a gente vai falar aqui de um monte de nome de contrato, mas no final vocês vão ver que todos eles têm a mesma linha mestra, tá bom? Agora, se a resposta para essa pergunta for são ações existentes compradas de outro sócio, então a gente está falando de uma operação de compra, nós chamamos isso
de investimento secundário, tá? É importante vocês saberem primário e secundário, porque são coisas que a gente ouve muito. O cliente chega para a gente e fala assim, vai ter uma parcela primária de tanto e uma parcela secundária de não sei quanto. Aí você vai olhar, o que é primário? O que é secundário? Primário é o que ele vai botar direto na empresa e receber ações por isso. Secundário é o que ele vai pagar para os outros sócios, que vão vender uma parte ou a totalidade da participação deles e botar o dinheiro no bolso. Então, se a gente está falando de uma aquisição de participação societária, um investimento secundário, a gente pode usar alguns tipos de contrato. O primeiro deles, o mais simples, é o contrato de compra e venda, né? Contrato de compra e venda de ações, contrato de compra e venda de cotas. Esse é o melzinho na chupeta, né? O mais normal. Aí a gente tem outras possibilidades. E olha aqui, eu quero chamar a atenção de vocês aqui como a diferença do contrato que a gente vai escolher vai dar mais proteção para o nosso cliente. Uma outra opção de se comprar a participação societária é não fazer a compra nesse momento, é ter uma opção de compra, ou seja, é um contrato em que uma parte se obriga a dar o direito da outra parte comprar, e se essa outra parte exercer, ela tem obrigação de vender por um determinado valor. Quando que a gente usa a opção de compra? Quando eu não posso entrar na empresa nesse momento. Vamos dizer, por alguma razão, você não pode entrar no capital naquele momento, você não está sequer botando dinheiro na empresa naquele momento, mas você quer lá na frente ter a opção de fazer isso garantida. Aí você usaria uma opção de compra. Agora, um outro tipo de contrato que a gente pode usar também é a dívida conversível em capital. São, por exemplo, as debêntures conversíveis em ações, ou então, nas limitadas, a gente usa o mútuo conversível. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Por que alguém entraria como credor e depois transformaria essa participação dele de credor em acionista? Vamos lembrar que uma empresa, principalmente se a gente estiver falando de startup, já contei isso para vocês essa semana, ela é uma empresa desorganizada, que não tem ainda um mercado consolidado, que não tem ainda programas de compliance, e eu não estou falando só de compliance anticorrupção, não, tá? Estou falando de compliance financeiro mesmo, de ter tudo organizado, entendeu? Ter arquivos organizados, tá ali dentro daquela confusão. Isso faz com que aumente o risco dos sócios serem chamados a responder pelas dívidas da sociedade. Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim, porque a gente tem a personalidade jurídica. Porém, na prática, a gente sabe que várias vezes, em especial quando a gente fala de trabalhista, o sócio acaba sendo chamado a responder pelas dívidas da sociedade. Então, se a sociedade está nesse momento, talvez seria melhor que, em vez dele receber participação no capital, ele bote o dinheiro dentro da empresa como um credor, como se fosse um banco. Só que o banco, quando a empresa se valoriza, quando essa empresa vai virar um unicórnio lá na frente, o banco não tem direito de receber esse upgrade, né? Essa valorização da empresa. O banco, se ele investiu, se ele emprestou 100 mil, o que ele vai receber? 100 mil com juros, correção e etc. Mas, se a empresa daquilo ali deixou de valer 100 mil, passou a valer 1 milhão, esse banco não vai receber isso. Ele vai receber só o mútuo dele com juros e correções. Agora, se eu sou um acionista, eu fui lá, botei o meu capital como dívida para me proteger, para não ser acionista naquele momento, mas depois a empresa se organizou e aí veio o Jeff Bezos lá fora e resolveu vir comprar a empresa aqui no Brasil agora por uma fortuna. Bem, agora eu quero ser acionista, porque se eu não for acionista, eu não vou receber o dinheiro aqui desse outro cara. Então, eu vou lá e converto a minha participação em capital. Então, essa é a dívida conversível. E
Uma outra opção também que a gente tem é o contrato de permuta, né? Permutar bens. Posso trocar ações por outro tipo de bem, que pode ser ações também, ou pode ser outro tipo de bem, tá bom? Então, aqui são vários tipos de contratos que a gente pode usar para aquisição de participação societária. Para a gente olhar assim, bem visual, o que é a aquisição da participação? João e Vitor têm uma empresa, A, Guilherme e Eduardo têm uma empresa B. A empresa A paga para Guilherme e Eduardo um dinheiro e Guilherme e Eduardo transferem, então, para a empresa A as ações que eles detêm na empresa B. Como é que fica depois? A passa a ser acionista de B, Guilherme e Eduardo vão embora, ou se não for uma participação total, ainda ficam como acionistas, mas eles trocam as ações por dinheiro. Então, é esse cenário que a gente está falando para esses tipos de contrato.